Eu estava a ler a Bíblia, como eu faço habitualmente. E quando olhei para o Salmo 91 hoje, eu disse, Salmo 91 foi escrito por Moisés, inspirado pelo Espírito Santo do Senhor, porque ele fala de alguma coisa que a maioria de nós ainda não percebeu. Ele começa por dizer, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor descansará. Pergunto eu, quantas pessoas estão a descansar neste momento? Eu não estou a dizer a dormir na cama. Eu estou a perguntar, estão descansadas? Eu diria 99,99 não estão descansadas. Estão atribuladas, com medo, cheias de ânsia, não sabendo o que vai acontecer no dia de amanhã. Mas nós cristãos, nós filhos de Deus, hoje estamos em celebração. Amém. Aleluia. Apesar de tudo, nós estamos em celebração. Amém? Pedro, na sua primeira epístola, capítulo 1, verso 3, diz, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então nós somos povo da esperança, nós somos povo da fé, porque nós sabemos que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele não ficou na tumba, Ele ressuscitou. Amém. Aleluia. O mundo lá fora celebra uma Páscoa fictícia. Hoje é chamado o Domingo de Páscoa, o dia de Páscoa, mas a maioria das pessoas não sabe o que significa Páscoa. Páscoa vem de uma palavra pesar, que quer dizer passagem, ou salto, ou pulo, de um estado para outro estado. Isto é que significa Páscoa. Há muitas confusões. As pessoas fazem da Páscoa, tornaram da Páscoa um momento de festa, esquecendo-se quem é o Senhor dessa festa. Páscoa significa passagem, essencialmente passagem da morte para a vida. Amém. Aleluia. Este é o significado simples, básico da Páscoa. Glória a Deus. Passagem da morte para a vida. E o mundo lá fora aproveita este facto para vender ovos pintados, coelhinhos de chocolate para as crianças. E poucos se lembram do significado real da Páscoa. A Páscoa, ela nasce lá há muitos anos e muitos milénios atrás, quando Deus fala com um homem chamado Moisés. Por isso é que Moisés escreve este salmo. Moisés sabia o mistério da Páscoa. Moisés conhecia, porque Moisés passou por isso. Moisés foi o líder de um grande povo que celebraram a primeira Páscoa, que está registada no Êxodo capítulo 12. E há muitas coisas que aconteciam, há muitos elementos, muitos ingredientes. Fala-se de pão sem fermento, de vinho, de cordeiro assado, de um osso, de ovo, ervas amargas, água salgada, mistura de frutos secos, passas, nozes e tâmaras, e também do sangue que era espargido nos umbrais das portas. Tudo isto tem significado. Tudo tem um significado.
Hoje as pessoas brincam com os ovinhos de chocolate, com os coelhinhos de chocolate. Na verdade, a história da religião deturpou uma série de coisas, mas posso-vos dizer que na receita do jantar da Páscoa tinha lá um ovo cozido, sim. Porque o ovo é símbolo de uma nova esperança. Não era um ovo pintado, não era um ovo de chocolate, era um ovo mesmo cozido. Um ovo que fala da esperança. Falamos de pão sem fermento, de vinho, também que era servido em 4 copos. Tanto o pão como o vinho era sem fermento. Porquê sem fermento? Porque eles não tinham tempo de preparar as coisas. A fugida do Egito foi muito rápida. E assim foi estabelecido, para que as Páscoas seguintes fossem celebradas assim mesmo, da mesma forma. Pão sem fermento, vinho sem fermento, um osso que fala do sacrifício, as passas, as nozes e as tâmaras, que fala daquela massa conjunta de quando eles estavam a construir os tijolos. Era uma massa, ou argamassa. Hoje é usado cimento, mas eles tinham outras massas. Fala também de uma alface, que fala da amargura, e fala de um ovo cozido, como eu já referi. Um ovo não é para comer de uma forma qualquer. Mas cada vez que possa comer um ovo cozido, lembre-se que há uma esperança ali. Um ovo fala de esperança. Então, quando nós olhamos para a Páscoa significa passagem da morte para a vida. Quando olhamos para os elementos, falamos de esperança. E qual é isso? Qual é a aplicação? O que é que isso faz para nós? O que é que nós vivemos em relação à Páscoa? O que é que isso nos diz? A Páscoa fala para nós de uma nova vida, de um novo tempo, de uma nova esperança. E Moisés, ele sabia perfeitamente, por isso ele escreve: o que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. A ideia original deste primeiro versículo é a seguinte: aquele que habita nos mistérios do Altíssimo, ou aquele que habita escondido na Tora, esta é a ideia original, escondido naquilo que está escrito, então descansará. Quem está escondido nos mistérios do nosso Deus, descansa. O povo saiu do Egito descansando na palavra que Deus tinha dado. O povo sabia que o anjo da morte ia passar, mas que as suas ombreiras iriam estar protegidas pelo sangue espargido do Cordeiro. Por isso eu creio firmemente que aconteça o que acontecer, o povo de Deus, que é povo de Deus, estará protegido pelo sangue do Cordeiro. Amém? Este é que é o significado da Páscoa. Nós podemos passar de um estado de morte para um estado de vida. Moisés dizia os mistérios escondidos do Altíssimo. Aquele que descansa no Senhor. E nós devemos descansar no Senhor. Amém? Recebi várias notícias de pessoas que estão apoquentadas, pessoas que estão atribuladas, pessoas que vivem debaixo de ansiedade e de medo. No entanto, vão à igreja. Sabe que ir à igreja não implica estar escondido nos mistérios do Altíssimo. Muitas pessoas entram nas congregações, mas poucas pessoas entram nos mistérios do Altíssimo. Poucas pessoas sabem aquilo que a palavra de Deus diz. Sabem que a palavra de Deus é viva e eficaz. Tal e qual como uma espada de 2 gumes que penetra dentro
Deus, ela fala. A palavra de Deus, ela cura. A palavra de Deus, ela sara. A palavra de Deus, ela livra. A multidão que saiu do Egito só foi possível porque a palavra de Deus, ela é viva. Amém. Amém. Eu quero vos dizer que a morte não é o fim. A morte não é o fim. Muitas pessoas dizem, pronto, um dia eu vou morrer e acaba tudo. Não, não. Não. Aí é que começa tudo. É passagem. É passagem, meus irmãos. E Páscoa é mesmo isso, é passagem de um estado de morte para um estado de vida. Pedro, ele escreve e diz que, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vós. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança estão em Deus. 1 Pedro 1, 18 a 21, foi o que eu li. Há poder na ressurreição. E se a igreja descobrir o poder da ressurreição, a igreja começa a ser diferente. Amém, irmãos? Há poder na ressurreição. Jesus, ele ressuscitou. Ele não está mais na tumba. Não está mais quieto. Não, ele está vivo. Está ao dispor da igreja. Amém? Por isso, Paulo, quando escreve à igreja de Corinto, ele diz o seguinte: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de facto sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. O fermento serve para inchar, ampular. O fermento serve para mostrar alguma coisa. Mas por isso é que eles saíram à pressa e não colocaram fermento. Porque não era para ninguém ver, era só para eles saírem de um estado de morte para a vida, de um estado de escravidão para a liberdade, de um estado de prisão para livramento. Esta é a Páscoa do Senhor. A Páscoa do Senhor é nós podermos usufruir de uma vida nova. Meus irmãos, eu sei que vocês estão na igreja há muitos anos, mas ainda estão a tempo de experimentar uma nova vida, uma nova esperança, um novo ciclo. Este é o momento, esta é a hora em que nós podemos experimentar que a morte não é o fim. Porque a morte de Jesus não foi o fim. Não foi o início. Foi o início de muita coisa. Foi o início de uma nova esperança. Foi o início de uma nova caminhada. Alguns, no período em que fisicamente Jesus estava morto, alguns estavam quase a desistir. Talvez alguns pensaram, bom, agora tudo acabou. É o mesmo que alguns pensam ainda hoje, que não veem as manifestações da igreja. Bom, já não vale a pena. Alguns andam na igreja muito tempo sem verem nada e desistem. Até que quando Deus está quase a fazer, eles vão embora. Eu acredito no mover sobrenatural em Portugal. Está quase a acontecer. E meus irmãos, eu quero vos advertir, preparem-se. Porque depois desta época
vamos ter que estar todos preparados, porque não vai haver lugar que chegue nas igrejas. Escrevam isto que eu estou a dizer. Agora é um momento de indiferença. Agora é um momento de apatia. Mas quando as notícias começarem a chegar, as pessoas vão começar a entrar pelas casas de oração, seja onde estiverem. Pastor Mário, vamos voltar aos anos 80, quando havia filas intermináveis antes da porta abrir. Eu sou testemunha porque eu vivi isso. Horas antes das portas das congregações abrirem, havia filas intermináveis e não havia lugar que chegasse. Isso vai acontecer novamente em Portugal. Amém? Vamos crer? Vamos crer? Amém. Aleluia. Porque aquele que habita no esconderijo, no mistério do Altíssimo, descansará nele. E esta era a esperança de Moisés, e esta era a esperança do povo, e esta é a esperança da igreja, que vai acabar um estado de morte para acontecer um estado de vida. Amém? Amém? Glória ao nome do Senhor. Por isso nós podemos cantar com convicção: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor onipotente descansará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo,